E aí, André, Stanger? Rapidinho, hein? Ó, já pediu para participar aqui. Nossa convidada, André Stanger. Sou E aí, eficiente, rapidinho, assim, tranquilo? tranquilo. Vamos cantar onde os dois aí de preto aí e branco na Curtinho. cara? É, tá meio forte essa luz aqui. É, a minha Ó, tá. Tô camisetinha bronzeada. nerd, né? Ah. Não, a minha é Nerd, só bem coisa preta, de nerd. básica. Então, Andréia, gostaria de te agradecer por ter aceito o convite, tá? Aqui a gente tem um projeto da Associação dos Peritos Criminais do Rio Grande do Sul, de fazer uma live toda segunda-feira. E a Uhum. bola da vez hoje é perícia digital. Aí eu sugeri, olha, André Stanger aí é referência do Brasil, então vamos convidar aí para a gente aprender alguma coisinha, né? Que responsabilidade, pelo amor de Deus. Você só me coloca em frio, hein? Ah, Ah, é quente, é quente. é Então, quente. assim, para começar, eu gostaria que tu falasse um pouco aí da tua trajetória, tá? E aí eu falo um pouco da minha e a gente começa a bater um papo sobre a perícia digital. Tá ok. Bom, meu nome é André Stanger, sou paranaense. A minha trajetória na área de informática começou já no ensino médio, eu fiz curso técnico em processamento de dados, na época era o nome, né? Aí emendei com a faculdade de informática, fiz pós em outras áreas, marketing, metodologia de ensino, formação pedagógica, administração, psicologia sexual, terapia sistêmica, mestrado, doutorado em engenharia de produção e o outro mestrado em administração com ênfase criminalística. Atualmente eu sou caloura de psicologia, estou estudando de novo. É, Uhum. e na Polícia Federal eu vou completar 13 anos agora em julho, daqui a um mês, como perita de informática, e nessa trajetória de informática já fui estagiária, programadora, analista de sistema, analista de suporte, gerente de TI, professora, passei por todos os cargos possíveis, né? E atualmente eu estou morando em Maceió, essa cidade feia aqui, né? Esse mar horroroso, né? Azul, assim. Eu tenho E pena de ti. eu sofro bastante. Ainda mais com essa história da pandemia que eu não posso ir pra praia. Mas aqui eu tô na área de perícia digital, né? A gente chama de perícia criminal área 3, né? Que é o concurso da Polícia Federal. E só tô eu aqui de informática, né? De todos os peritos, então todas as pendências são minhas. E é isso. Se apresente Coisa agora, boa, hein? sua vez. Enquanto eu tomo Tá, meu então eu café. sou um cafezinho. Eu sou Evandro Dalla Vecchia, sou perito criminal do IGP desde 2004. A minha área nerd, eu também começou com técnico processamento de dados lá no ensino médio, junto, né? Naquela época eu nem sabia que era um computador, tinha máquina de escrever, eu digo, tal de computador, vamos lá ver. E aí gostei do negócio e foi. Aí me dei aí a faculdade de informática, chamava informática, depois virou A minha ciência da também. computação. Uhum. Foi até bom isso, porque hoje, para quem é concurseiro, sabe que ciência da computação é aceita em qualquer lugar, e aí outras nomenclaturas depende do lugar, né? E aí emendei o mestrado também em ciência da computação. Ali na faculdade eu fiz em paralelo um outro técnico em rede de computadores, que eu gostei mais da área de redes, menos de programação, mexi o toque de programar. E aí, ali terminei a faculdade, surgiu um tal de edital para Instituto Geral de Perícias, que eu não sabia o que era perícia, e tinha 4 vagas para informática, eu falei, vou fazer esse negócio. E estava um conteúdo ainda na cabeça da faculdade, dei uma lida na lei, coisa e tal, aí deu certo. Aí tive aquela surpresa no curso de formação de ver fotos de moto, sangue, aquela coisa, eu falei, mas que é isso? Aí eu fui ler o edital, realmente faz parte do jogo. Então, ali no IGP eu estou há 16 anos e meio, quase, e desses aí, uns 15 anos de informática na veia, um ano e pouquinho de local de crime, onde eu estou hoje, há 6 meses, mais um tempo, uns anos atrás, que eu fiquei também no plantão, e um pouquinho de documentoscopia, de hora extra, assim. Então, meu contato é basicamente informática,
local de crime, documentoscopia quase nada, e esse é o resumo da criminalística. Mas acho que todo mundo passa por isso. A vantagem da Polícia Federal é que a gente não tem essa parte de local de crime, de mortes violentas, né? Então, a gente acaba não tendo contato. Na academia foi só fotos, né? Eu nunca tive contato. Nesses 13 anos, eu nunca precisei fazer nenhum local de crime com mortes. A gente já teve alguns casos, assim, teve um caso de suicídio que era de um colega, mas eu até me ofereci para fazer perícia, mas aí o pessoal assumiu, não foi necessário. Mas também, assim, tive outras passagens que não de informática, né? Eu trabalhei muito na gestão, justamente por ter formação em administração também. Então, eu já trabalhei com projetos na Polícia Federal, já planejamento estratégico, já fiquei um tempo no Ministério da Justiça também, na época da Copa, como gerente de TI, de projetos de TI. Né? Então, eu sou professora também da Academia de Polícia, tutora de cursos à distância e tenho um grupo de pesquisa também em crimes cibernéticos. Né? Então, além do trabalho, a gente estuda também, né? Continua estudando. É aquela coisa, se tu não gosta de estudar, não faz informática. Não. Não para nunca. Cara. Vou aproveitar aqui, antes da gente começar a falar das atividades, já tem pergunta aqui. Os peritos aprovados no concurso, na última etapa, que é a academia, todos os peritos alunos têm a mesma formação e depois vão atuar nas suas devidas áreas? Assim, eu vou responder assim pelo IGP, tá? Certo, depois eu respondo pela ANP. Pela ANP. Assim, tu tem a tua formação em informática, que é o nosso caso aqui. Geralmente vai para a informática porque a demanda é gigantesca. Eu diria que é a maior que tem em todos os estados, e o pessoal da PF que eu converso é a maior demanda, ponto. Tá? Mas não quer dizer que tu vá direto para lá, tu pode passar um tempo aqui, no caso da perícia estadual, em locais de crime, justamente para ver se tu não arrepia. Tudo depende da gestão, depende do diretor, a hora que tu entra, manda lá para a cena de crime, para ver como é, faz um estágiozinho de 1 mês, 2, vê se não arrepia, vai para a informática, ou às vezes vai para uma sessão de áudio e imagem, que é prima aí da informática, tudo depende da demanda que tem, daqui a pouco tem muito mais imagens de câmera para analisar na áudio e imagem, e menos, é difícil falar menos informática, mas tem muita, digamos, urgência naquela área, vai para lá, tudo depende, mas geralmente o pessoal da informática vai para a informática pela demanda. Na academia de polícia a gente tem a formação, tem a formação policial, que é igual para todo mundo, tiro, abordagem, defesa pessoal, direito, etc. e tal. Tem as aulas específicas de perícia, que a gente chama de clínica geral, então todo mundo tem que saber fazer droga, todo mundo tem que saber fazer local de crime, acidente de trânsito, incêndio, né, bombas explosivos, então todo mundo aprende todas as áreas da perícia, né, as ciências forenses como um todo, e nas últimas semanas que você vai para um treinamento mais específico, então junta toda a galera de informática e vai fazer os treinamentos com as ferramentas de informática. Quando você chega na sua lotação, geralmente você vai para a região norte, né, que a gente chama fronteira, né, fronteira pode ser Foz do Iguaçu, pode ser Campo Grande, Cuiabá, né, esses países que fazem fronteira, vamos dizer assim, né. E lá geralmente o número de peritos é reduzido, então todo mundo faz tudo, né? Então você droga praticamente, eu fui lotada no Acre, né? Eu fiz concurso pro Acre, era todo dia, né? Todo dia tinha droga, todo dia tinha apreensão de daime, de outras coisas, né? Informática, como o Evandro comentou, é a maior demanda da Polícia Federal hoje, né? Aqui em Alagoas, a gente deve estar por volta de 60% das demandas de toda a perícia informática, só tem eu. Em Brasília, quando eu estava em Brasília também, era de 60% a 70% das demandas informática. Né? Audiovisual, que você comentou também, acaba gravitando ali entre informática, o pessoal de engenharia elétrica, eletrônica e tal, né? Mas você tem que saber fazer tudo, né? Então, a gente tem os sobreavisos, né? Você fica uma semana lá e se acontecer algum caso, você é acionado, né? Então, a dinâmica é essa, né? Então, geralmente, quem é de informática, eles tentam deixar só para informática porque é muita demanda. Mas, assim, eu conheço outros profissionais de outras áreas que também
gostam da área de informática que acabaram ajudando, porque a gente não dá conta, né? São muitas coisas para fazer mesmo. Aqui no IGP, quando eu entrei ali em 2004, não existiam postos no interior. Então era tudo Porto Alegre. Então eu lembro que aí tinha um acordo assim que era, em vez de fazer 40 horas, fazia 30 horas e entrava um sobreaviso, esse esquema de sobreaviso, só que é o sobreaviso do estado inteiro. Então, eu me lembro assim que teve um local de crime que eu viajei 4 horas, 4 e pouco, aí cheguei lá meia-noite, frio na rua, assim e tal, porque não tinha posto no interior. Aí, a partir de 2008, começaram a abrir os postos no interior, que atende uma certa região. Então, aqui a Porto Alegre atende a grande Porto Alegre e, eventualmente, um pouco mais longe. Então, já diminuiu essa carga. E quando começaram a surgir esses postos do interior, então, a cada perito na sua seção ficava somente na sua seção. E a não ser que pedisse, por algum motivo, para ir para outra, você achei que concordância, essa coisa toda. Né? Então, hoje não tem mais essa ideia de fazer o seu trabalho na sua seção mais do que o mas já teve, eu me lembro que não acontecia muito, mas quando acontecia, às vezes tinha uma viagem em conta. Passar entre ir, voltar e atender 10, 12 horas no dia. Não, eu já fui para a escala de sobreaviso, né? Lá no Acre nós éramos 6, 7 peritos só. E também só atendia em Rio Branco, na capital. E eu era tão pé frio que, assim, dos 7 dias da semana eu fui acionado 5 madrugadas. Uma delas era uma perícia lá na divisa com a Bolívia, que era 200 e poucos quilômetros para ir, 200 e poucos quilômetros para voltar, né? Então, e assim, eu acho péssimo, né, a questão do sobreaviso, porque se eu acordei e fui, daí para eu voltar e dormir, eu não durmo, né? Então eu virava à noite, né? Chegou no final da semana, 5 madrugadas, e parecia uma praga, né? Eu deitava, tocava o celular. E aí, assim, nossa, no final de semana eu tava acabada, porque não conseguia dormir durante o dia, né? Mas faz parte do serviço, né? Faz parte do jogo, né? É. Deixa eu ver o que Teve umas perguntas aí que passaram aí, né? Eu também não. tem uma pergunta do Pedro sobre a formação. Assim, eu sugiro que ele leia cada APF tem lá um decreto de 2004, eu até coloquei nos meus posts lá, e cada estado tem a sua lei, e muitas vezes na lei fala o seguinte, olha, o edital define, então tem que olhar o último edital. Aí cada área tem as suas formações. Então, eu posso dizer que ciência da computação é aceita em todos, sistema de informação, que é o que ele pergunta, não é em todos, mas é um curso também bastante aceito, mas não em todos os estados. Na PF, se não me engano, sistema de informação é. Na PF, eles geralmente no edital colocam os cursos mais conhecidos, né? Sistema de informação, ciência, engenharia, mas eu sei de casos, por exemplo, que a pessoa fez um curso que não era aqueles nomes que estavam no edital, mas ela conseguiu provar que o conteúdo que viu era de informática, né? Então, e aí conseguiu entrar na vaga de perito. Então, assim, tem que ficar atento, né? Para essas particularidades, né? E como o Evandro comentou, tem que olhar cada edital, né? Porque muda de estado para estado e pode ser que o próximo concurso da Polícia Federal já venha diferente também, né? Então tem que ficar atento a isso, né? Aqui estão falando que o meu áudio está cortando muito. Lá? Desliga os joguinhos aí. Isso aqui? Não, melhorou. O áudio está melhor. Não, eu estava falando que você tem que desligar os programas todos que estão rodando aí, os jogos e tal. Não. O celular tá limpinho. Então essa luz que tá incomodando aqui. Já tiro aqui, pronto. Pronto. Fica só metade iluminado, mas tá legal. Alguém perguntou aqui se tem muita pressão dos superiores, coisa e tal. Eu diria que pressão a gente tem quando tem o juiz, né? Não digo dos nossos superiores, mas se o juiz dá um prazo e tu não tá cumprindo aquele prazo, bom, aí o teu chefe vem em cima, olha, vai cumprir ou não vai? Ou então, assim, ó, isso aqui é muito complexo, vai dar uma justificativa e pede mais prazo, enfim, mais pressão, pura e simplesmente, não, só por prazo, né? Não sei como é que é aí. Não, aqui também não tem, né? Porque assim, o que acontece? Eu estou agora com um regime de teletrabalho, né? E aí tem as prioridades, né? Então, assim, meu chefe lá passou, tem
tem 4 expedientes aqui que têm prioridade, que são de abuso sexual infantil, né? Tem 2 casos em 2017, 2 em 2019, e cada um deles tem trocentas mídias, né? Então, a prioridade é essa. Daí, às vezes, acontece de você estar trabalhando num caso e vir outra prioridade. Aí você tem que parar aquela que você está fazendo e fazer a outra, né? E isso é ruim, né? Isso já aconteceu comigo em Brasília, de trabalhando num caso bem complexo, daí pedirem para parar para fazer outro que era mais urgente. Aí eu parei aquele e fui fazer o outro. Dali a pouco pediram para parar aquele e fui fazer um terceiro. E aí, quando você volta para fazer aquele primeiro, putz, tu não lembra mais nada, né? Você tem que começar a analisar tudo de novo, né? Então, a questão é a pressão para entregar as coisas no prazo, mas realmente a demanda é muito grande e é sempre justificável, né? Isso aí, porque às vezes a corregedoria quer passar, né? Um sabão em alguém, alguma coisa assim, mas assim, é sempre justificável porque é muita demanda e poucas pessoas para atender os expedientes, né? Não é. A gente trabalha demais mesmo, então é justificável, né? Não tem. Assim, a não ser que o perito esteja fazendo corpo mole, mas isso é muito difícil, né? As pessoas são muito comprometidas com o trabalho, né? Bom, se o perito faz corpo mole, é só o chefe pegar o relatório da tua produção e aí ir para Sim, cima, né? Mas é outra sim. história. Mas fora isso, não tem, não. Aqui perguntaram também se o perito de informática atua junto ali com o pessoal da contabilidade. Bom, aqui no IGP não tem perito. Então, já recebi perícia solicitando dados contábeis. Aí, o que eu fiz? Analisei lá tudo que era banco de dados e coisas, planilhas e tudo que tinha números reais, etc. E falei, olha, eu não sou de contábeis, não tenho condições de fazer de contabilidade. Extraí tudo isso numa mídia e mandei de volta. Aí quem vai fazer isso? Bom, na falta de um perito oficial, pode ser nomeado 2 peritos, como está lá no CPP. Mas a parte informática eu fui basicamente extrair tudo aquilo que parecia ser de contabilidade. E eu deixei bem claro que eu não entendo de contabilidade, só extrair aquilo que parecia ser. Na Polícia Federal a gente tem contadores, né? Então, já aconteceu de fazer laudo conjunto, né? Que envolvia sistemas contábeis. Então, tinha uma parte de informática e tinha uma parte de contabilidade. E a gente assinou laudos juntos. Mas é assim, ó, são coisas que podem acontecer, né? Deixa eu ver o que tem aqui. O telefone tocou, aí eu fiquei meio perdido. Tá, deixa eu ver aqui. O Félix perguntou: na PF, como funciona se de repente um perito decide virar agente ou um operacional do COT? Olha, dificilmente o perito vai decidir virar agente, né? Porque ou você faz o concurso para agente, você faz para perito, né? O que acontece tem um perito que entrou para o COT, inclusive. Opa, deu uma pausa aqui. Um perito de informática que entrou para o COT, né? Mas assim, o curso é bem difícil, né? De formação para é um outro concurso interno, né? A gente tem peritos que atuam no GPI, que seria um COT mais local em cada estado. Tem peritos que vão para bombas e explosivos, né? Que gostam da parte operacional. Eu gosto bastante, sempre que tem operação me candidato também, né? Então, é possível você entrar assim, mas agora ser agente não, né? Tem peritos, por exemplo, contábeis que já participaram junto com agentes para investigação, né? Então, é possível essas migrações, mas são coisas temporárias. Você não vai ficar sendo agente o tempo todo, né? Então agora, acho que a gente pode comentar. Tá legal o áudio aí ou não? Beleza. Tá. Falar um pouco das atividades da perícia digital. A gente aguarda mais perguntas. Então, basicamente, tem gente que confunde o que é investigação e o que é perícia. Então, tem muitas situações que a própria... É claro, na Polícia Federal é tudo integral. O perito é policial. Aqui no Rio Grande do Sul, não. Tem o perito que está ligado ao IGP e tem delegados, inspetores que vão lá na Polícia Civil. Muitas vezes, a própria Polícia Civil pode resolver a situação lá. Um crime contra a honra lá no Facebook, no Instagram, né, no WhatsApp, etc. A pessoa vai lá, mostra isso e faz lá uma certidão e registra o BO.
e os policiais, existe até a delegacia especializada em informática, tá? Que é o DRCI, que é Repressão aos Crimes Informáticos, e eles têm muito conhecimento de endereçamento IP, como rastrear e pedir via judicial essas informações às operadoras, aí recebem isso, aí tem como lá no juiz e pesquisar e tudo, faz rastreamento, chegam na pessoa, então, não precisa nem de perícia. E tem situações que chegam na pessoa e tem autorização para um mandado de busca e apreensão, aí sim, pega tudo isso e envia lá para o perito analisar. Envia um ofício os quesitos e o perito basicamente vai analisar os quesitos, vai entender o caso, vai fazer a análise e responde os quesitos no laudo. Na Polícia Federal a gente tem uma unidade de repressão aos crimes cibernéticos, né? Tem uma central em Brasília e a maioria dos estados tem o GRCC, que seria o Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos, né? Eles fazem investigação, e aí você tem um delegado, tem escrivão, agente, né? Pessoas que trabalham com essa parte de investigação, monitoramento, que ficam, né, fazendo o serviço de investigação mesmo. Aprender o material, equipamento, dispositivos, manda para a perícia. Né? Então, aí chega para mim para a gente fazer os exames e gerar o laudo. Né? A gente basicamente não participa da investigação. O que acontece? Quando tem uma operação que é de informática, o recomendado é ir um perito de informática junto. Então, a gente vai junto, né, no dia da operação, justamente porque a gente tem algumas ferramentas que a gente já utiliza no local de crime, né? E aí, local de crime, gente, pode ser uma empresa, uma casa, né, qualquer lugar. Às vezes o pessoal fala que acha que local de crime é onde tem morto, né? Não tem nada a ver, a gente tem local de crime de informática, é onde está sendo cometido um delito de informática. E aí a gente vai junto para já fazer um filtro, ver o que vai aprender, né? Na Polícia Federal a gente é policial mesmo, né? O perito ele é um policial federal como outro policial qualquer. A gente tem que já algemei, já fiz abordagem, né? Revistei a pessoa, né? Isso é normal. A gente faz todos os procedimentos que um policial faz, mas as questões específicas da perícia, né? Então, quando tem uma operação dessas aí que a gente bate na casa dos outros às 6 da manhã, né, que é de informática, vai o perito junto para assim, porque nessas delegacias tem, o delegado entende de informática, o escrivão, os agentes, eles entendem disso, eles têm conhecimento, geralmente eles pegam pessoas que têm esse conhecimento, né? Mas como é um trabalho específico de perícia, a gente vai junto à operação, só que o nosso trabalho geralmente é depois da apreensão do computador, do pendrive, do celular, o que quer que seja, né? Não, aqui no GP também eu já acompanhei várias operações que a delegacia, quando acha que é interessante que o perito vá junto, a gente acompanha e faz aquela chamada live forensics, né, no local, e coleta as evidências, fotografa e tudo mais. E aí vai ter o laudo daquele local, tudo que foi analisado ali, geralmente nas operações de pornografia infanto-juvenil, e a maioria das pessoas chama de pedofilia, né? E depois vai ter o laudo completo, né? Uma análise pós-mortem, lá no laboratório, mais tempo. Ali no local pode durar algumas poucas horas. A gente, inclusive, falou com os colegas da PF aí, conseguimos aquele CDzinho, um pendrive lá contendo a distribuição no Linux, contendo o LED, o New Detective, outras ferramentas ali que facilitam bastante para encontrar os arquivos através do hash, nomes de arquivos suspeitos, outras coisas, então facilita bastante a nossa vida. E claro, quando a gente chega lá, é porque a investigação já monitorou, geralmente via peer-to-peer, o pessoal baixando esse tipo de conteúdo, e é quase certo que vai ter. Já aconteceu casos furados, e a gente chegou, na verdade, a gente viu que tinha internet compartilhada, então o vizinho poderia estar usando. E era compartilhado assim com cabo mesmo. Tá? Tinha um cabo, as vizinhas saindo lá para vizinho, só que o mandado era para aquela residência. Né? Fazer o quê? Já teve situações que demorou entre o mandado, entre a investigação e a operação, demorou mais de um mês, e o colega lá chegou e nem tinha casa mais, tinha derrubado a casa. Então, aí não tinha que analisar. Mas geralmente nessas operações a gente tem êxito em encontrar o material.
Ah, joia. É mais ou menos da mesma forma também. Quando a gente vai para operação, dificilmente é furada. Já teve um caso como o teu também, que a gente bateu na casa e não tinha nada lá, né? Então, o pessoal aí que compartilha a internet, tome cuidado, né, com a vizinhança. Você não sabe o que o cara tá usando sua internet, né? Daqui a pouco a Polícia Federal bate aí na tua casa ou a Polícia Civil aí, vocês vão ter que prestar esclarecimento por estar compartilhando internet, né? Tomar cuidado com isso, né? Esse negócio de compartilhar a internet é incomodação no mínimo. Teve uma outra situação também, que não era pornografia infantil, era, era pirataria. Chegando no local, a gente foi em 3 locais e que a pessoa rastrearam lá, a pessoa tinha, digamos assim, uma net fria, foi precursor do Netflix, tinha uma net fria. E ele alugava lá, tinha uma mensalidade, a pessoa via lá os filmes. E aí, numa das casas, assim, não tinha nada a ver com a situação, conforme a gente foi nos outros locais, já era um casal de mais idade, tinha uma filha adolescente e tal, eu digo, não está batendo, mas tudo bem. Fui analisar, não tinha nada a ver com nada, nos uploads, vídeos, filmes, no site, a gente sabia quais eram os sites. E aí depois eu fui dar uma olhada no Wi-Fi dela, estava aberto. Então não tinha nem senha, e era um prédio, então aí Sim. foram lá depois investigar lá com o porteiro, eles conheciam o fulano lá pela foto, se ele tinha entrado naquele prédio, em algum andar vizinho, enfim. Porque internet aberta é um prato cheio para quem quer fazer isso e não quer ser pego. Né? Ah, mas o pessoal tem que tomar cuidado aí, porque vacila, né? E aí depois teve um desses aí que a gente foi, era uma senhorinha, e ela não queria nem deixar a gente entrar, né? Aí vocês não vão entrar, né? Vão derrubar a sua porta. Mas ela se assustou e realmente era possivelmente algum vizinho que estava usando a internet dela que também estava aberta, né? Mas é complicado, né? O Félix pergunta aqui, todo mundo fala que falta muito perito, por que que a PF não abre mais vagas para perito? Ou por que não promove concurso com mais frequência? A gente quer, o problema é que não é uma decisão da Polícia Federal, né? É uma questão de governo, né? É uma questão de planejamento. Mais vagas significa ter que arrumar mais orçamento para pagar, né? Não é tão simples. Se fosse pela gente, tinha concurso cada semestre, porque realmente falta muitos peritos e cada vez a gente tem mais demandas, principalmente de informática, né? Porque tudo está migrando para a informática, né? Os crimes contábeis, eles são financeiros, contábeis financeiros migram para a área de TI, você tem crimes de meio ambiente que vão para TI, drogas vai para TI, então, na verdade, a gente tem uma demanda muito grande, tem muita gente se aposentando também, né? Não é uma questão da Polícia Federal. Eu acho que se fosse pela polícia, a gente teria concurso todo semestre e com muitas vagas, né? Porque todo mundo está sobrecarregado, né? Então não tem, não é uma decisão nossa, né? Na verdade, é de governo, né? Aqui no IGP é a mesma coisa, a gente quer mais perito, mas a última vez que a gente deu uma olhada aí, só tinha 40% dos cargos ocupados. Então, assim, tem como fazer muitos concursos? Tem. Basta que o chefe do executivo autorize, porque solicitação tem direto. Sim. Já chegou a demorar entre o concurso... Eu fiz concurso em 2002, depois teve concurso em 2008, então demorou 6 anos. Mas depois foi 2017, então 9 anos. E agora eles prorrogaram, né? Tem um concurso que é válido ainda. Era para ter chamado em abril, aí veio a pandemia, enfim, aí, mesmo com todos os cuidados, mas aí é uma questão mais de governo, né? A gente não tem como obrigar. Uma outra situação, assim, que aí depende da gestão, quando formula edital, definir a quantidade de vagas por área. Sim. Eu, sinceramente, o que eu acho interessante, olhar todas as filas de perícias de áreas e colocar o percentual. Claro, a gente pede 100 peritos, a governo fala, não, tem 50, ok. Uhum. Desses 50,
quais são as áreas mais precisas? Bom, informática, mas qual o percentual? X. Mas nem sempre acontece assim. Vai de gestão para gestão, cada um tem um pensamento. Nas perícias estaduais tem a questão da cena de crime. Então, eu tenho um pensamento assim, eu tenho só 50 vagas, beleza. O computador pode ficar na prateleira? Pode. O corpo pode ficar na rua? Não pode. Então, também tem mais essa questão. O percentual dos peritos fica alocado para esses atendimentos externos. Então, acidente de trânsito, engenharia no geral, local de morte, suicídio, homicídio, latrocínio, tem atendimento lá para furto também. Enfim, tem uma série de crimes aí que, de repente, não é bem o cenário da PF. Aí, os estados precisam se preocupar com isso e falta o perito, às vezes, em informática, por exemplo. Na Polícia Federal, não sei quantos foram no último, acho que foi 60 e poucas vagas, né? Não lembro no total. Eram 60 de perito e 20 de informática, um terço. Achei um percentual bom. Porque na Polícia Federal nós temos 18 áreas, né? E aí, assim, muitas áreas não estão sendo contempladas nos últimos, porque, assim, imagina a situação do gestor, né? Chega lá, eu tenho 60 vagas, aí eu tenho 18 áreas, então, assim, o que foi? A informática foi a que teve mais, né? Porque realmente reflete a demanda, a gente não tem como vocês têm a parte de local de crime, é muito raro, né? Então, acaba tendo esse número maior de vagas. Assim, acho que as maiores vagas é informática, contabilidade, engenharia civil, né? Então, mais ou menos eles tentam respeitar a proporção. Só que a gente tem situações, por exemplo, sei lá, perito de física. Tem 2 ou 3 que estão se aposentando, né? Eu não posso ficar sem, então eu vou ter que abrir vagas também, né? Então, é um problema complexo, porque, assim, na verdade, 60 vagas nem refresca, né, o problema, vamos dizer assim, né? A gente precisaria de muito, muito mais vagas, muito mesmo. Acho que nós somos, 1.100, 1.200 peritos para o Brasil inteiro, né? Então, é muito pouco. E daí, se você for pensar assim, mas parece bastante. Não, mas se você vai pegar em cada estado, que acho que tem 12 peritos, 12 ou 13, né? Então, assim, só eu de informática, tem uma veterinária, e às vezes nem tem muitos casos de veterinária, mas informática tá bombando, né? Então, assim, é um problema realmente bastante complicado para os gestores conseguirem equilibrar isso, né? O correto, o bom seria se a gente tivesse quantidade de vagas, né, infinita para alocar, né? Mas, infelizmente, não é isso, e tem que decidir. Tem 60 vagas, vamos lá, né? Tá. Teve uma pergunta aqui se a gente atua só na perícia criminal ou na trabalhista. Bom, até o próprio nome do cargo já fala, né? Perito criminal. Então, eu acho, alguns estados eu acho que até abrem a margem para alguma perícia civil, mas no IGP somente perícia criminal. Só criminal também. Então, essas áreas trabalhistas, civil, etc., aí nomeia o perito. O juiz nomeia lá. Pescou alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Perguntou se a gente trabalha só no solo brasileiro. No nosso caso, a gente tem alguns cargos na Interpol. Fora do Brasil, existem algumas representações da Polícia Federal em embaixadas, né? Então, a gente tem o que a gente chama de adido policial, que é um delegado, e sempre tem dois policiais federais nesses países. Daí tem um delegado e o auxiliar do adido pode ser um perito, um agente, um escrivão, um papiloscopista, né? Sei que o Schlickman, que é um perito de informática, ele ficou um tempo em Singapura, que também é um local de crimes cibernéticos, né? Então, tem a possibilidade de atuação nessas adidâncias, que a gente chama, que fica junto com a embaixada. Então, na embaixada tem os embaixadores brasileiros e tem representantes, acho que das Forças Armadas, da Polícia Federal, né? E fora isso, tem cursos que a gente pode fazer fora do país, né? Ou representar a Polícia Federal também em algum tipo de evento, né? Eu já fui para alguns países apresentar trabalhos
ou trabalhos que eu fiz na área da gestão da polícia, ou trabalhos que eu fiz na perícia, né, ou estudos, né? Então, há possibilidade dessas missões internacionais, sim. Deixa eu ver o que mais. Eu tinha separado uma aqui. Bom, essa questão de internacional, o IGP só atua em solo rio-grandense. Só no país do Rio Grande Então, do Sul. no país do Rio Grande, tchê, já teve uma situação que eu recebi um computador que tinha sido periciado em outro estado, mas foi uma situação interessante porque eu não vou falar bem o que foi o caso, mas envolvia alguém do Rio Grande do Sul e alguém desse outro estado. E aí entenderam que um crime teria sido cometido lá e depois a responsabilidade era para cá, enfim. Eu já recebi o computador com a perícia de um crime, digamos, pornografia infantil, e eu fui investigar um outro, fui analisar um outro crime. Mas foi muita situação assim. Mas já recebi na minha salinha lá, não tive que sair dali, tá? Já recebi por questão mais de competência, se é do estado, do outro, se é da PF, né? Sobre as vagas que o Marcos perguntou ali, não assim, na Polícia Federal a gente tem o diretor-geral da polícia e tem oito diretorias embaixo. Numa delas é a diretoria técnico-científica, que é a DITEC, que é um perito, que é o chefe de todos os peritos, né? Essas decisões são estratégicas, né? Não é o perito da ponta que vai definir vagas, né? Então é a diretoria da polícia que escolhe a quantidade de vagas, que vai distribuir as vagas, né? Porque isso é uma questão de planejamento lá, né? Não é nem já só chega assim, ó, tem X vagas para fazer, né? Aí vai muito da gestão, de novo, Sim, né? sim. Eu já vi a gestão que simplesmente definiu que eram vagas genéricas, sem colocar por área. Já teve gestão que, meu concurso, por exemplo, foi por área, 4 vagas de informática. O último concurso foi por área. E já vi gestão aí que chamava alguns peritos de algumas áreas para dar uma olhada assim no edital. Tá legal esse programa aqui, então a gente dá a tua opinião antes de contratar lá a banca. Então vai da cabeça do gestor, né? Aham. Eu nunca fui gestor, então a gente só vê o que acontece. Deixa eu ver. Tecnólogo, sim, gente. Na Polícia Federal é aceito, né? E aí, novamente, tem que ler o edital do estado que você quer fazer o concurso, né? O tecnólogo na PF aceita, no Rio Grande do Sul não. No Rio Ó, Grande do Sul tem a lei lá que fala quais são os cursos aceitos e fala do mínimo X horas. Nesse mínimo X horas mata o tecnólogo. Tá? sim. Também tem uma questão na hora de redigir a lei, achava melhor assim. A minha opinião é contrária, tá? Mas eu não fui quem criou a lei, nem quem, né, aquela coisa toda. Então é assim, até que mude a lei futuramente, né, vai ter que ser assim, só bacharel que aceita aqui. Aqui, Polícia Lucas. Ferroviária, não sei. A perca auditiva, não sei. Tem que olhar o edital, gente. Consulta médico, né? A Polícia Ferroviária, bom, concurso nunca mais teve. Agora, se tem algum remanescente aí, não sei. Deixa eu ver o que mais. O Lucas pergunta aqui qual o maior feito de vocês na história. Uau! Nem morri ainda. Parece aquela coisa, né? Morreu e deixou alguma coisa feita. Ai, ai, ai. Não sei. Cada caso é um grande desafio, né? Eu acho assim, eu tive um caso que foi o ano passado, que foi bem difícil, que foi uma brasileira que morava no exterior e que pediu socorro pelo Instagram, né? E ela me mandou uma mensagem que o próprio pai da criança estava abusando da filha de 2 anos e uma de 8 meses. E ela estava praticamente refém, né? Ele roubou o passaporte dela e foi um caso assim que me tirou o sono vários dias e eu fiz o registro do boletim de ocorrência dela aqui na polícia, acionei Interpol brasileira, acionei Interpol de outros países da Europa, da América. Assim, não foi nem pelo fato, assim, não foi perícia, né? Foi um serviço meio que de investigação mesmo,
que eu acabei me envolvendo, né, pela situação, né, e acho assim, foi um dos casos mais marcantes, assim, e depois de alguns meses ela conseguiu fugir e vir para o Brasil, porque foi uma situação bem complicada. Eu acabei aprendendo muito sobre legislação internacional, né? Que a gente às vezes não presta atenção nisso, né? Não envolve o nosso dia a dia, né? Então, acho que talvez o meu tenha sido esse. E o seu, Evandro? Então, foi mais um feito de vida mesmo, né? Fugir Foi, da foi. perícia e ajudou uma Foi, foi, pessoa foi. a fugir da situação. Eu nunca tive uma situação dessa aí, mas voltando assim, pro lado da perícia, teve algumas situações que a gente foge um pouco daqueles softwares prontos. Graças a Deus tem um monte de software pronto, me pede aí, o colega Nassif lá da PF que fez, tem aqueles lá para pornografia infanto-juvenil, que é o LED e o Multiple Detective também, Uhum. ajudam bastante. Tem outras ferramentas que a gente compra também, tudo, mas tem situações que nenhuma ferramenta soluciona, a gente tem que botar a mão na massa. Eu lembro de uma situação que eu tive que implementar um sisteminha relacionado a um jogo de azar, uma loteria chamada Totobola, muito antiga. E aí foi feita a criação da máquina sem a gaveta, tinha gaveta. E aí eu tive que simular aquele software de acordo com os arquivos de configuração que eu recebi da Caixa Econômica Federal, uns .ini. E aí, jogando uns endereços lá numa placa que era ligada à bandeira, eu criei uma coisa mais simples, assim, mas enviava aquele endereço de hardware, alguma sequência de zeros e uns que tinha nesse arquivo MIDI, e para ver a bingueira mexendo lá, os bracinhos e tal. E foi possível mostrar que a engenharia tinha feito a perícia, mostrou que tinha dois braços possíveis, tinha dois braços, né? Um Uhum. braço que puxava a bolinha e jogava para a tela para filmar, e o outro braço jogava de volta para a bingueira. Isso aí não deveria nem existir, para começar. Sim. E aí, jogando esses bits lá nessa placa que é ligada à bingueira, dá para ver que eu tinha um braço esquerdo e um braço direito, com esses nomes no arquivo, e realmente mexia. Então, foi possível comprovar simplesmente que, através do computador, era possível enviar uma sequência binária lá, palavras bonitas no laudo, né? Mas que eu conseguia escolher que braço que eu ia acionar. Isso não disse Show. que a pessoa fraudou, mas disse Sim, que era possível. sim. Através disso aí, foi analisado. Então, isso é uma coisa assim bem diferente. E às vezes tem um DVR, né, um Digital Video Recorder, que a gente não tem uma ferramenta pronta para analisar. Aqueles sistemas de arquivos chineses, né, são dois, bastante Uhum. conhecidos. E aí eu já peguei um script de um perito no outro estado aí, dei uma mexidinha, já muita coisa pronta. Ainda bem que ele fez, que de outra maneira. E aí deu uma mexida para adaptar alguma coisa para captar os frames. Tinha lá 7 milhões de frames, Nossa. porque e tinha uma particularidade que num pedaço do frame dá até a hora de gravação. Então tinha que fazer um filtro para buscar conforme lá a investigação queria. Então, umas Uhum. coisinhas que tem que sair um pouquinho lá do software pronto e botar lá as cadeiras da faculdade, né, para pensar um pouco. Deus me livre. Pegar um negócio desse, eu passo pra frente. Deus me Ah, livre. nossa Senhora. Mas é porque, assim, na Polícia Federal a gente tem pessoal que gosta da parte de malware, né? De engenharia reversa, criptografia, né? Tem muitas áreas. Pessoal que trabalha com sistemas embarcados, né? Então, internet das coisas. Então, assim, as pessoas, assim, os peritos vão desenvolvendo uma preferência e aí quando tem um caso desse, você passa a bola para quem é especialista naquela área, né? Eu não, eu particularmente já trabalhei como programadora, mas não faço a mínima questão, né? Eu prefiro usar já os softwares desenvolvidos pelos colegas ou os softwares que a polícia disponibiliza para resolver, né? Geralmente, os casos que eu mais atuo são de abuso sexual infantil, né? E aí é sempre aquela busca de imagens, de vídeos, de hashes, né? Compartilhamento. Então, você acaba desenvolvendo uma expertise nessa área, né? E fica ali. Esses dias até tinha alguma coisa que era de hacker, de invasão, e aí eu falei, ó, vamos passar para outro estado, alguém aí fazer, porque se eu tiver que aprender, eu vou demorar muito tempo, né?
Então, é melhor passar para alguém que já trabalha, como tem colegas que trabalham com urnas eletrônicas, tem outros que trabalham com a parte de internet bank ou com caixas eletrônicos mesmo, clonagem de cartão, essas coisas, né? Então, porque daí fica mais rápido para fazer o exame, né? Se você já está acostumado com aquilo, é muito mais tranquilo, né? Tá? É uma questão de produtividade, né? Cada um é Aham, especialista numa área, coloca ali aquele lote de perícias na fila daquele perito e bola para frente. aham. Aqui perguntaram sobre operação em crimes cibernéticos na Deep Web. Geralmente, quem faz isso é aquele grupo de investigação, né? Como a gente comentou aí, né? Tem que separar bem o que é perícia e o que é investigação. Então, o pessoal lá da especializada, né? Os agentes, escrivães, delegados, eles fazem a parte da investigação, né? Geralmente você tem autorização judicial para navegar lá, construir as provas e depois, a partir do momento que prende o cara, prende as mídias, as coisas, vai para a perícia, né? Então, eu não trabalho na investigação, né? Aí geralmente os agentes têm autorização para estarem infiltrados e tentarem buscar alguma coisa. Uma vez eu Sim. assisti uma palestra interessante da APF que era o seguinte: por acaso esbarraram num, num pedófilo, tá? Por Uhum. acaso. E não me lembro bem como chegaram nele. Mas aí ele estava na Deep Web. Na verdade, na Dark Web. Dark Web é aquela que comete crime. Deep Web tu pode utilizar suas coisas confidenciais sem cometer crime. Mas, enfim. Aí essa pessoa, aí conseguiram, como é que se diz? Uma delação premiada para ele. Que era o seguinte: ele forneceu o usuário e a senha dele e um agente se passaria por ele. E aí eu achei interessante na época, eu fui atrás da legislação para ver. É uma legislação sobre crime organizado, se não me engano, que permite isso, se o juiz Uhum. autorizar, o Sim, tem que ter agente pega autorização a judicial. A própria gente não senha. pode fazer nada sem. Muita gente pensa assim, tu pega a senha do cara aqui, sai e entra. Não, tem que ter autorização judicial. E aí o agente entrou, ficou um tempo lá conversando com os contatos, tinha centenas de contatos, e as pessoas pediam para mandar foto. E aí o agente ficou assim, como é que eu vou mandar foto de um crime? Sim. Aí Você também vai estar teve cometendo autorização meio. judicial para isso. Ele Sim. pôde compartilhar com essas pessoas e tudo. E ele pegou confiança com alguns deles e eles começaram, esses alguns contatos, começaram a mandar por e-mail para esse agente. Aí começaram a pegar endereço IP de tudo que é lado. E aí foi a operação, Acho que é a acho que Operação é Dark, acho que é Darknet, acho. Darknet, isso. É Se eu não me isso. engano, foi essa aí. Achei bem bacana tudo isso, porque envolve, claro, a autorização judicial e a questão do agente cometer um crime, entre aspas, aí, para investigar o crime. Achei Essa interessante. operação acho que foi, não sei se foi 2015, eu acho que foi isso. Mas é algo bem atípico, né? Porque realmente, a partir do momento que você está lá meio que infiltrado, né? Você tem que ter a legalidade disso, né? Porque senão o povo do direito derruba tudo, né? Então, porque você não poderia estar cometendo. Então, tinha autorização judicial, né? Isso é importante ressaltar. E essa troca também, eu não sei se foi esse caso, ou foi nos Estados Unidos, que o pessoal criou as imagens, não eram imagens de crianças, na verdade, eram imagens de computação gráfica, né? Que simulavam uma criança em cena de nudez. Então, não eram fotos que tinham tirado de uma criança, mas uma produção feita com computação gráfica, porque daí você não estava cometendo crime, né? Você estava era uma imagem criada, né? Então teve um caso desse, mas eu não, já faz um tempinho aí, eu não acabou que eu não peguei os dados todos, só achei interessante a abordagem, né? Alguém perguntou aqui sobre confronto armado. Nunca, Nunca? eu não. Aqui, embora o IGP não seja da polícia, a gente tem porte de arma. Tá? Então, depois o IGP desmembrou em 97 da Polícia Civil, antes mesmo de entrar. E aí tem uma lei de 2007, se eu não me engano, que autoriza o porte de arma. Assim, enquanto eu estava na informática, não via necessidade. E também eu pensei assim, bom, se um dia alguém me ameaçar porque eu assinei um laudo, uma vez eu fui numa audiência lá que a juíza me chamou,
e ela perguntou que as fotos que eu vi no computador eram do suspeito. Eu falei, não sei, não conheço o suspeito. Ela me falou, tá ali ele. Eu olhei para trás, assim, um cara algemado, assim, me olhou. Mas, assim, nunca aconteceu nada de me ameaçarem, né? Agora, no plantão, tem gente que anda armado, tem gente que não anda armado. Tem um porte. Eu nunca presenciei uma cena de conflito. A gente tem um colete balístico também. Mas se quiser ir armado, pode ir. Mas eu nunca vi. Já vi relatos de colegas que sim, estavam no meio, não tiraram contra eles. Mas, enfim, a polícia chegou antes, era um local lá que teve um conflito, enfim, né, família, etc. Deu um tiroteio, todo mundo foi embora. Mas eu nunca Não, presenciei. mas a gente, geralmente, quando a gente vai para operação, vai com número reforçado de policiais, né? Então, eu já tive situação assim, que era um garimpo, lá em Rondônia, no meio do Rio Madeira, e acho que só tinha eu de mulher, eram 70 policiais, homens, e eu lá, né, de pontinho branco, loiro, no meio da floresta amazônica, e tinha uma garimpeira, e ela meio que se estressou, TPM total, né, e aí querendo brigar, querendo avançar para cima do delegado lá, daí ele mandou eu revistar ela e algemar, né. E aí eu fiquei de babá dela, né? Porque daí ficou gemada e leva pro banheiro, segura aqui, segura lá, mas assim, ela não tinha arma, não tinha nada, só pessoas alteradas, né? E sei de situações também de colegas que já foram para operações, por exemplo, assim, porque sempre antes de a gente ir, a gente faz um briefing, né? Faz uma reunião e aí a gente já sabe, por exemplo, você vai na casa, tem tantas pessoas, ou uma das pessoas, sei lá, pode ser um policial, tem arma, né? Então você já tem algumas informações do local, né? Então, né, dependendo do caso, eles falam já para ir com colete à prova de balas, eu sempre vou armada, né? Mas assim, eu nunca tive nenhum confronto, porque assim, talvez você tenha mais possibilidade de confronto na rua, né? Numa situação, numa reação de assalto, alguma coisa assim, do que na operação propriamente dita, né? Porque não, assim, as pessoas, como você vai num número grande de policiais, né? No mínimo 4, 5 policiais, é mais tranquilo. Se precisar, tem os colegas também que vão ajudar nisso, mas nunca teve nenhuma situação de confronto, não. Essas situações, assim, que é de revistar, algemar, né? Alguma coisa assim, mas de resto tá tudo tranquilo, né? Ainda bem. Pescou alguma pergunta aí? Beline perguntou de auxílio emergencial. Olha, eu não sei a parte de legislação, não sei se é jurisdição da PF. Gente, é uma coisa importante, assim, eu sou perita de informática, né? Eu até comecei a fazer direito, mas achei muito chato, né? Então, assim, a gente responde quesitos, né? Eu não sei artigo, eu não sei nada, assim, fora aquelas coisas que a gente precisa saber do ECA e tal, mas, assim, legislação não é comigo, não. Tem gente que cuida disso, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O que é importante falar é que, assim, aqui no GP, em primeiro lugar, a gente é perito criminal. Depois, ele tem a formação X, informática. Então, eu não posso dizer assim, sou de informática, não quero descer. E aí, na PF, eu acho que tem um degrau a mais. Né? Então, primeiro é policial, depois perito criminal, depois Exato. perito criminal área 3. Isso. Exatamente, é essa escadinha aí, né? E aí, assim, É, também, né? A prova do concurso, tudo é a mesma coisa, né? Eu lembro que na época tinha aquela história da barra, né? Que é bem difícil para mulher. Aí minha mãe não entendia. Ela fala assim, mas por que perito tem que fazer barra, né? Não vai ficar mexendo no computador, né? E na verdade, todo mundo é policial, né? Como o Evandro bem colocou. Então, qualquer serviço que tiver que fazer, já fui para barreira na estrada, revistar carro, né, abordar o cidadão, né, já fiz algumas coisas assim. Já fui para operação que não necessariamente era de informática, né, como essa, que foi logo no início da carreira, que era de garimpo, né. Então, assim, as situações são todas possíveis, né? O cuidado tem que ter, né? Mas assim, na Polícia Federal é muito difícil morrer alguém de confronto, né? A gente tem alguns poucos casos
E boa parte às vezes, acidente de trânsito, alguma coisa mais nesse sentido do que confronto armado mesmo, né? Alguma coisa assim. A primeira operação teve uma que foi de documentos no escritório, e depois a segunda acho que foi essa de garimpo mesmo, né? A gente não tem perito em formação em psicologia, farmácia concurso, né? A gente não tem a previsão de perito em psicologia. Eu estou estudando psicologia agora por conta do trabalho, porque como eu trabalho com abuso sexual infantil, é a questão de comportamento, né? A parte de sexual é importante eu conhecer, né? Mas a gente não tem perito em psicologia. Às vezes tem algum agente, escrivão, papiloscopista que é formado em psicologia, né? Mas a atuação deles é dentro do cargo, né? Ou como agente, como escrivão, ou como papiloscopista, né? Olha, André, eu acho que a gente Tá acabando o tempo, falou, né? não sei se a gente falou muito ou pouco, mas já foi 1 hora. Então, assim, vou aproveitar esse tempinho aí para tu te despedir. Agradeço muito por ter aceito o convite, tá? Em nome da CRIGS, aqui, a Associação dos Peritos Criminais do Rio Grande do Sul. E a live vai ficar gravada depois para quem quiser assistir. E muito obrigado. Espero que a gente se encontre numa próxima. Muito obrigada, Evandro, a associação aí pelo convite, né? Sempre uma honra muito grande. Assunto não falta, né, Evandro? Para falar sobre perícia, né? O pessoal sempre se encanta com o assunto, a gente está à disposição. Agradeço mais uma vez, né? A Ana Carolina aí também. Obrigada, querida. Obrigada. Né? Um prazer muito grande estar aqui com vocês e estou à disposição. Quem quiser mandar alguma pergunta que a gente não teve oportunidade de responder, pode mandar no meu perfil lá no direct, que eu sempre respondo, né? Tá bom? E obrigada, Evandro. Te espero aqui em Maceió. Traga vinhos, por favor, do Rio Grande do Sul. Troca o vinho por caipira. Venha, tenho água de coco aqui. Tá bom, obrigadão. Beijo, tudo de bom. Abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Obrigado, Até pessoal, que mais. esteve assistindo aí. Valeu, um abraço. Oh, tchau, tchau.